Durante um dia de trabalho, é comum que um desenvolvedor tenha que realizar diferentes tarefas de diferentes tipos. Então, é possível que logo no começo do dia ele esteja trabalhando na implementação de uma funcionalidade nova e no meio do dia ele tenha que parar a implementação daquela funcionalidade para corrigir um bug mais urgente que apareceu e que ele tem que resolver. Então, os pesquisadores normalmente se perguntam como é possível reduzir esse impacto que há quando um desenvolvedor tem que parar uma tarefa que está realizando e colocar a cabeça agora na realização da nova tarefa, certo? Então essa troca de tarefa, ela traz prejuízos, né, para o desenvolvedor que sofre essas trocas, principalmente se as trocas são constantes, ou se ele tiver que passar de uma tarefa que ele está realizando no momento para uma tarefa que ele realizou há muito tempo atrás. Por exemplo, corrigir um bug de uma funcionalidade que ele implementou semanas atrás. Tá? Então esse tipo de chaveamento traz problemas, traz uma perda de produtividade, e aí a gente se pergunta como é que isso poderia ser reduzido. Tá? Um dos artigos que tenta responder essa pergunta é esse daqui, né, que sugere a ideia de usar o contexto da tarefa para melhorar a produtividade do desenvolvedor. Certo? E o que seria isso, o contexto da tarefa, a gente vai ver daqui a pouco, mas a pergunta básica que o artigo responde é se essa troca de tarefas, certo? Se a gente pode reduzir a perda de produtividade realizada essa troca de tarefas. E como é que ele mede essa perda de produtividade? Ele mede isso em termos da taxa de edições que o desenvolvedor faz no código. Então, se durante o dia ele passa, digamos, 2 horas editando os arquivos e, sei lá, 1 hora de reunião e 4 horas fazendo pesquisa de APIs, tentando entender a documentação, né, só tentando entender outras partes do código que estão relacionadas à tarefa dele, né, então ele vê esse percentual do tempo que o desenvolvedor passou no dia realmente editando arquivos em relação ao tempo que ele passou navegando por sites, tentando entender documentação, tentando entender outras partes, outros arquivos, outras partes do sistema sem necessariamente alterá-las. Então, além de responder essa pergunta, de dar uma resposta a essa pergunta de maneira informal, eles propõem essa ferramenta Myler, que é um plugin para o Eclipse, que hoje em dia, se eu não me engano, é chamado plugin Mylin, que já vem em várias instalações do Eclipse, né? E fazem um estudo de caso para avaliar o benefício trazido por esse plugin. Benefício trazido em termos de reduzir o impacto na produtividade quando você tem que trocar entre tarefas. Tá? Então, basicamente, o que esse plugin faz é capturar esse contexto da tarefa. Né? E o que seria o contexto da tarefa? É toda a informação que o desenvolvedor precisa para realizar a tarefa. Certo? Então, para implementar uma nova funcionalidade, eu tive que analisar a classe A, dentro da classe A os métodos B, C e D, né? Tive também que acessar a documentação de uma API, certo? Então ele pega tudo isso que foi necessário, todos os arquivos que eu precisei acessar para realizar a tarefa, e principalmente os que eu precisei alterar. Então isso é o contexto da tarefa. Cada tarefa de desenvolvimento, seja corrigir um bug, seja refatorar um código, seja otimizar um código, seja implementar uma nova funcionalidade, seja adaptar uma implementação de uma funcionalidade existente, cada uma dessas tarefas requer do desenvolvedor alterar alguns arquivos e acessar alguns arquivos, certo? Então isso é o chamado contexto da tarefa, né? Na ferramenta, esse contexto é representado como um grafo de elementos. Cada elemento é um arquivo desse, um caso de teste, um arquivo de documentação, um código fonte. Cada elemento no grafo, cada nó do grafo é um artefato desse, e as relações, né, entre esses artefatos.
certo? Então, por exemplo, um elemento desse grafo também pode ser um método que está dentro de uma classe. Então, isso representa a estrutura dos artefatos e as relações entre eles. Tá? E essas dependências entre os nós dos grafos, entre as partes do código, elas são pesadas de acordo, elas recebem um peso de acordo com a relevância da mesma para a realização da tarefa. Certo? Então, se tem um arquivo que eu abri ele 5 vezes ou que eu editei ele 5 vezes e outros arquivos eu só abri uma vez e nem editei, o arquivo que eu abri várias vezes e que eu editei, ele é mais relevante, é considerado ser mais relevante para a tarefa. Tá? Então, a ferramenta, ela basicamente captura isso, ela computa isso, ela infere esse contexto automaticamente para a gente. Eu informo para a ferramenta que estou trabalhando agora na tarefa de correção do bug 125 e a partir desse momento, ela começa a ver todos os arquivos que eu vou abrir, todos os métodos que eu vou alterar ou que eu vou analisar e assim por diante. Tá? Então, a tarefa, a partir das minhas interações com a IDE, certo? De como eu uso a IDE, certo? Ela vai computando informações e vai inferindo, certo? Os artefatos que eu mexo, as partes dos artefatos que eu mexo, que eu ou altero, as partes que eu acesso, as partes que eu não acesso, ela vai vendo isso, ela vai computando isso através da forma como eu interajo com a IDE. Certo? E os elementos que vão ser mais relevantes para o contexto da tarefa são aqueles que eu editei mais ou selecionei mais, como eu já tinha explicado antes. Tá? Então, essa ferramenta que a gente vê hoje em dia no Eclipse é o Myelin. Então, ela não só infere o contexto da tarefa, como eu falei, certo? E para isso, o desenvolvedor precisa apenas indicar que agora eu vou começar a trabalhar na tarefa X. E quando ele terminar de trabalhar, ele indica também: agora terminei de trabalhar na tarefa X. E nesse período entre o começo e o final da realização da tarefa, a IDE vai capturando todos os acessos que eu fiz às várias partes do sistema. Certo? Aos vários arquivos, documentação, teste, código-fonte e assim por diante, vai... documentação da API, Javadoc, etc. Vai computando tudo isso, vai guardando essas informações e vai vendo que partes eu acessei mais. Certo? E depois, quando eu digo concluir a tarefa, ela armazena essa informação. Então, depois que eu termino a tarefa, a IDE sabe, certo? Quais foram os arquivos que eu mexi mais, quais foram os arquivos que eu acessei mais e assim por diante, tá? E daqui, por exemplo, então eu terminei a correção do bug. Daqui, se amanhã alguém chegar para mim e disser: eita, não, aquela correção do bug que você fez quebrou tal outra parte do sistema, a gente viu hoje. Então eu posso usar a terceira funcionalidade que está listada nesse slide, que é recuperar o contexto da tarefa. Então eu posso dizer: eu quero voltar a trabalhar na tarefa de correção do bug 125. A IDE já fecha todos os meus arquivos que estão abertos e já abre os arquivos que são relacionados à tarefa na qual a tarefa que eu indiquei, a tarefa de correção do bug 125. Tá? Então toda a minha configuração da IDE já está de acordo com o que eu tinha quando eu estava realizando aquela tarefa, de acordo com os arquivos que são mais importantes para a realização daquela tarefa. Se tem uma classe com, 20 métodos e para a realização da tarefa eu só acessei 2 métodos, por exemplo, a IDE pode colapsar os 18 métodos e abrir o arquivo, mas só mostrando de forma não colapsada os 2 métodos que eu realmente precisei para realizar a tarefa.
Tá? Então é basicamente isso que a ferramenta faz. Aí eu termino de corrigir de novo esse bug fix, eu posso voltar para a tarefa anterior. Aí eu peço para a IDE recuperar o contexto da tarefa anterior que foi interrompida. Aí de novo ela já fecha todas as abas de arquivos abertas e tal, e já prepara para mim um novo workspace com os arquivos que são mais relevantes para a execução da tarefa que foi interrompida. Tá? Então, a hipótese é que isso ajuda a gente a reduzir o impacto que a gente tem quando é interrompido. Certo? O impacto sempre vai existir, porque eu vou ter que esquecer a tarefa que eu estava fazendo, colocar minha cabeça na nova tarefa, mas esse impacto pode ser reduzido se o meu ambiente tem essa informação do que é mais relevante para realizar a tarefa. Tá? E aí eles fizeram um estudo de caso e mostrou um efeito na taxa de adição. Certo? Então esse edit ratio aí, como eu falei, essa primeira coluna que vocês estão vendo aí, que é o edit ratio, ela é basicamente o percentual de tempo que eu gasto alterando arquivos na realização da tarefa, certo? Então, por exemplo, na terceira subcoluna aí que a gente está vendo de edit ratio, a gente está vendo um aumento de 170%. Tá? Então antes só 2,9% desse desenvolvedor 3, que é o que está na primeira linha, só 2,9% do tempo dele era gasto em edição, e com a ferramenta, que é o tratamento aí que a gente chama treatment, com a ferramenta aumentou para 7,8%. Certo? A gente vê vários aumentos, só 3 desenvolvedores tiveram uma redução na produtividade devido ao uso da ferramenta. Certo? Então são os 3 últimos desenvolvedores, mas grande maioria aí teve um aumento na produtividade. Você vê os 3 que perderam pouco na produtividade. Certo? No máximo 26%, enquanto tivemos muitos ganhos que vão acima de 30% quando está usando a ferramenta. Tá? Então isso dá uma ideia geral do resultado do artigo e como ele foi atrás disso daí. Tá? É importante toda vez que a gente analisa um artigo assim, ver o resultado, mas entender também o contexto. Então uma ferramenta como essa, ela vai ser muito mais útil para uma pessoa que sofra várias interrupções durante o dia. Já uma pessoa que não sofre muitas interrupções, a ferramenta não vai ajudar tanto, certo? Então é importante entender que nesse estudo aí, a maior parte dos desenvolvedores, que são os que foram estudados, certo? Eles mudaram de tarefas várias vezes por dia, tá? Então, na média, 2,3 aí mudanças de tarefa por hora de trabalho. Certo? Então, é uma taxa muito grande. Então, quanto maior essa taxa de interrupção, melhor o benefício trazido pela ferramenta. Basicamente isso daí.